Olá, pessoal! Como vão vocês? Tudo bom? Estamos aqui em mais um episódio do canal Dialética e hoje a gente vem com uma proposta um pouco diferente, que é o Dialética Comenta. Comentar o quê? Se esse é um canal que fala de educação, por que trazer outros assuntos à pauta? Simplesmente porque educação não é simplesmente algo restrito ao sistema escolar, não é algo restrito àquilo que a gente faz em sala de aula e discutir outras coisas que possam acrescentar dentro de um diálogo em sala de aula, um diálogo fora da sala de aula, é algo que faz parte desse processo educativo também. E por esse motivo, estou aqui com o meu irmão, o famoso Pedro Renó, do canal Parabólica. Tudo bom, Thiago? Tudo bom, gente? Bem-vindos e prazer estar aqui novamente com vocês, agora falando de um tema bem interessante, um pouco diferente do que a gente fez até agora, né, Thiago? A gente se rendeu a uma certa modinha, para falar a verdade. E hoje a gente vai discutir um pouco a obra da Netflix, o filme espanhol O Poço. Então, eu vou começar com uma pergunta bem simples. Pedro, você gostou do filme? Ó, vamos lá então. A primeira coisa que eu quero falar, antes de falar de se eu gostei ou não, que ainda já tem a ver com se eu gostei, tem tudo a ver com o canal, porque o Poço, a gente vai falar mais para frente, trabalha com ideias de contradições. Então, a gente está falando de contextos de dialética, né? Então, isso acho que é muito importante também, sabe? Perfeito. É com o que a gente vai falar aqui. Agora, o Thiago me indicou esse filme, eu estava vendo que tinha muita gente falando por aí, mas eu não tinha ligado. Aí o Thiago falou, vamos assistir, assiste lá, ele falou isso na semana passada, né, Thiago? E faz suas anotações, faz uma pesquisa aí, seu estudo, e vamos fazer. Aí eu falei, ó, eu posso assistir amanhã, porque eu tenho alguns compromissos hoje. Eu assisti e eu confesso que tinha hora que eu fechava os olhos porque por algumas cenas fortes. E é estranho falar isso. Eu estava comentando com o Thiago agora, comentando com você agora, que é estranho isso. Eu gostei pra caramba do filme. Eu já adianto, então, que eu gostei, eu amei esse filme. Mas é aquele tipo de filme que, ao mesmo tempo que você gosta pra caramba, você não quer assistir de novo. Isso é interessante dizer, né? Por quê? Por conta do desenrolar, do andamento do Sim. filme, tal. Mas o filme é muito bacana, é uma proposta bem do estilo que eu gosto mesmo. Tem alguns outros filmes também desse mesmo segmento, mas ele é bem forte, ele é visceral, não é o tipo de filme que se eu soubesse que ele ia ser assim, exceto dessa situação por conta aqui do canal Dialética, né? Mas é aquele tipo de filme que, por livre e espontânea vontade, eu não assisto. Mas eu acabo gostando, mesmo assim. Eu assisto e acabo gostando. Só que depois eu não quero ver de novo. Eu tenho alguns filmes na minha lista, assim, que eles são assim. Mas esse eu confesso que eu gostei demais. Ele está lá entre os primeiros desse tipo, desse pequeno segmento aí da minha filmografia, do que eu gosto de assistir, na verdade. Eu também adorei o filme, mas a gente, antes de começar a falar propriamente dele, a gente só precisa avisar. Se você não assistiu, para o vídeo aqui, vai assistir o filme, depois você volta, porque a gente vai discutir a obra. Então, obviamente, esse é um episódio recheado de spoilers. Então, se você não quer tomar alguns spoilers na cabeça, é bom parar por aqui, ir assistir e depois voltar. Tudo bem? Então, um pouquinho da dinâmica, né? Uh, o filme ele conta a história de um personagem chamado Goreng, né, que vai até se inscreve para participar desse experimento, vamos dizer assim, que é o Poço. Ele vai voluntariamente porque ele tem dois objetivos pessoais: ler Dom Quixote e parar de fumar, né? Então ele entra nesse programa, vai ficar 6 meses lá, vai ganhar um certificado, e ele tem esses dois desejos pessoais, que é parar de fumar e ler Don Quixote. Tem uma coisa aí, Pedro, eu não sei se você percebeu, que me chamou muito a atenção. O filme, ele, para quem vê, o que a gente mais escuta falar do filme é que ele é uma grande crítica ao capitalismo. Isso, para mim, é uma visão muito rasa do filme, porque ele é muito mais que isso. Ele faz, na minha opinião, inclusive críticas a modelos revolucionários que são totalmente contra o próprio capitalismo. Mas o que eu trago nessa situação é que, querendo ou não,
O Goreng ele vai entrar, à medida que a trama se avança, em um processo social, certo? Você pode falar que é um processo correto, um processo que não é correto, mas ele entra num processo social. O mais interessante é ver a transformação do personagem no momento em que ele entra por motivos pessoais. E aí, para mim, veio a primeira grande mensagem do filme, que sempre que a gente se envolve em alguma luta, em alguma causa, em alguma situação, em alguma ação, a gente não faz isso exclusivamente porque somos almas caridosas, simplesmente porque partimos de uma premissa pessoal. Isso, para mim, é a primeira coisa que aparece assim no filme, né? Eu quero algo para mim, seja algo que possa ser grandioso, ou algo que seja simplesmente para me satisfazer, ou algo para me fazer me sentir útil, me fazer sentir bem frente à sociedade. Mas eu parto de um desejo pessoal, eu não parto nunca de um desejo coletivo. Então, a primeira coisa para mim que chamou muita atenção. Eu aproveitando como esse filme foi lançado agora, né, em fevereiro, dia 21 de fevereiro, né, até anotei a data aqui para poder passar, quer dizer que, então, que ele ainda tá sendo muito falado, né, tanto é que a gente está fazendo esse episódio de podcast, tem outros veículos também fazendo. Então, logicamente que o autor, o diretor, eles estão sendo muito bem, estão sendo entrevistados, né, estão participando de eventos, assim, mesmo que nesse período, ainda mais se tratando de uma obra espanhola, né, se eu não me engano, ainda mais processos aí de quarentena, né, que a Espanha vem passando, mas hoje eu vi uma entrevista dele, do diretor, que aí eu passo até o nome, é Galder, aí falar o nome fica complicado, é Galder, tá? Mas, Perdoe nosso espanhol, ele Galder não é porque o está nome exercitado. dele é Gastelum Urtia, né? O que ele vai falar, que eu acho que é bem interessante? Ele coloca isso mesmo que você está falando. Então você pegou muito bem a visão que ele tentou passar no filme. Por quê? Ele falou, o meu filme não é uma crítica social, é uma autocrítica social, o que tem muita diferença, Thiago. Faz muita diferença. Que ele falou, não é uma crítica social de modelos, é uma autocrítica de como que a gente se comporta dentro desses modelos. Eu acho que isso já define, e eu confesso que antes dele falar isso, eu estava tendo umas visões um pouco mais diferentes disso, mas depois que ele fala, você começa a pensar nesse filme, você começa a recordar todos os aspectos que você viu, de pessoas que entram no poço, né? Ali você tem diversas... você passa por um processo, né? Mas seletivo, mas você tem diversos motivos, né, da pessoa estar ali no poço, né? Como você falou, o Inclusive, Goreng... muitas vezes ele funciona também como um sistema prisional. Exatamente. O poço, eles são... Vamos só dar aquela explicada mais na estrutura aqui, Thiago. São vários pisos, né? Vários andares, onde você tem... Então, dá a entender que é um grande prédio, que você tem... em cada andar, você tem... Eles mesmos, no começo do filme, eles não sabem até quantos pisos existem. Em cada andar sempre ficam duas pessoas ali durante o mês todo. E aí você tem um voo, você pode ter contato com pessoas dos andares acima e abaixo na medida do possível, porque existe um vão, né, meio que um buraco entre todos os andares. Porém, aí entra as questões que a gente vai falar daqui a pouco em relação à comida e tal, e a cada mês, eles dormem, né, de uma certa maneira, que não é muito bem explicada, vem um gás, né, se eu não me engano, que apaga todo mundo, e eles trocam de andares nessas centenas de andares, já são centenas Sempre de andares. mantendo a mesma dupla. Sempre mantendo a mesma dupla, muda caso, por exemplo, morra, né, acontece alguma coisa do tipo. E a primeira dupla do Goreng, o personagem, que era aquele senhor, ele já estava ali por uma questão, acho, se não me engano, até de um crime que ele cometeu, e deram uma possibilidade para ele, dele se tratar, acho que foi meu celular aqui, dele se tratar em alguma instituição psiquiátrica Ou ir para o poço. ir para o poço. E ele resolveu ir para o poço. Então tem essas Que possibilidades também. Ele fala até que a pena dele é 1 ano, né? Não 6 meses, como é o caso do Goreng. E é uma coisa interessante, porque é esse personagem que tem a função
de explicar esse mecanismo para o Goreng, né? Então ele fala que diariamente desce uma plataforma recheada com um grande banquete, e à medida que ela vai passando pelos andares, as pessoas vão consumindo aquele alimento até chegar no último andar, né, lá embaixo. É óbvio que quando chega lá embaixo, as pessoas estão em estado de fome porque não sobra absolutamente nada. Essa é a primeira hora que você fala, poxa, não, aqui realmente está criticando a questão da pirâmide social, onde a gente tem uma concentração de riquezas lá em cima, e à medida que a gente vai caminhando em direção à base, a gente tem uma menor retenção de renda e recursos. Isso é óbvio, é muito claro. E isso na verdade, o que aí me traz para o começo de novo da questão pessoal e tudo mais, é algo que faz a gente se revoltar inicialmente quando a gente opta por ter uma opinião crítica e uma opinião de fazer o pensamento ir contra algum modelo, algum sistema. E isso vale para todo mundo. Todo mundo, assim, a grande maioria das pessoas, elas se colocam contra a questão da distribuição irregular de renda, da questão da pirâmide ter esta concentração altamente forte no topo e as camadas mais próximas à base realmente terem aí uma quantidade de recursos pequena. Isso todo mundo fala, a igreja fala, a sociedade fala, a escola fala, o seu tio no almoço de domingo fala, todo mundo fala. Tanto que qualquer plataforma de governo que a gente tem hoje, qualquer promessa de campanha que a gente tem eleitoralmente hoje, seja na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal, é sempre o quê? Eu vou trazer uma sociedade mais justa, eu vou trazer uma sociedade onde quem está abaixo, o pobre, tenha mais recursos, onde ele tenha uma qualidade de vida maior. Isso é tão fundamental na visão social, né? E isso dá tanto start no nosso pensamento político, econômico e social, que ele já joga isso na sua cara no começo do filme. Legal, então, bem-vindo à causa, agora você vai defender um discurso. Ele já começa introduzindo assim, né? Eu acho que isso aí todo mundo sabe. Ninguém, por exemplo, se trazer para a nossa sociedade atual, a nossa sociedade, né, como um todo, então é o que você falou, todo mundo concorda que existe desigualdades sociais. Não tem como você negar, né? Que existe sim desigualdades e tal. Agora a questão é qual o caminho que a gente tem que tomar, aí o que diferencia as pessoas, o que diferencia os modelos, o que diferencia os pensamentos, qual o caminho a se tomar para poder erradicar essas desigualdades. Né? E Por aí isso que eu acho interessante, desculpa, Pedro, porque é isso que eu acho interessante, porque para mim o filme ele é resumido numa questão muito simples. Ou você vai ficar conformado e ficar no seu lugar na pirâmide, ou você vai fazer algo para poder mudar essa pirâmide. Que seja invertê-la, que seja derrubá-la, que seja escalá-la, mas você vai agir ou você vai ficar simplesmente com a conformação. E, se me permite, tem aí uma coisa que eu acho interessante, né? O Goreng teve, no total do filme, 3 pessoas que dividiram espaço com ele. O primeiro, que é esse senhor que estava lá por um ano, por uma questão até penal e tudo mais, que ele fala das facas, que é um ponto irônico assim, e engraçado no filme. Ele é aquele que simplesmente opta por ficar da maneira conformista. Então, eu estou num andar bom, quando eles acordam, acho que é andar 48, né? Ele fala que é um andar bom, é isso. É um andar bom porque chega comida até aqui, então as pessoas se fartam lá em cima, mas chega uma boa quantidade de comida, a gente não vai passar fome. Não fale com as pessoas de cima porque elas estão acima de você. Não fale com as pessoas de baixo porque elas estão abaixo de você. Então, assim, o que está abaixo não te interessa porque é menor. O que está acima não te interessa porque você é o menor. Então, você não vai alcançar aquele patamar superior. E aí a gente fica aqui. A gente conversa, a gente te ajuda, a gente faz isso, a gente faz aquilo e tudo bem. Só que isso vai até o ponto em que os meus interesses são ameaçados. Ele se porta como um amigo até o ponto dos interesses serem ameaçados. E aí eu trago, dentro dessa discussão, uma coisa que eu achei sensacional, que a gente vai pensando no filme depois e a gente vai começando a pegar ganchos, né?
que é a palavra de uso dele. Óbvio. Tudo ele fala óbvio, óbvio, óbvio. Não há nada mais conformista que a palavra óbvio. Se você for pegar para ver. Tudo assim. Por que a gente está aqui? Óbvio. Por que é isso? Óbvio. Tudo é óbvio. Como assim? É óbvio. Eu não preciso te explicar. Aceite a situação. Ponto. O óbvio seria o inquestionável, né? A gente não questiona, a gente só vai passar por isso. E aí isso me lembra, como você mesmo disse, que depois que a gente assiste, a gente vai pegando outras referências, vai pegando ganchos, até a questão do próprio, de mês em mês, quando você troca, é de forma aleatória. O filme não mostra pra gente que existe algum tipo de seleção para qual andar você vai. Se você estiver lá no andar, se você estiver lá no piso mais abaixo, 250, o fato de você ter passado um mês no 250 não te impede do próximo mês você ir para o 251, mais abaixo ainda. Né? Não é porque você... Ou ir para o primeiro, exatamente. Que também tem a ver, inclusive, aí entra até uma questão filosófica da questão do nascimento, de você não escolher a qual classe social você nasce. Não tem como você... Né? Isso é até uma questão filosófica, que é até mais abrangente, mas tem isso também. Você não escolhe qual a classe social que você nasceu. Ali a questão é totalmente aleatória. E aí, passando ainda falando dos personagens, como o primeiro ele é aquele que não questiona, é tudo no óbvio. A gente vai ter momentos em que a gente vai ter personagens, como a segunda, por exemplo, que ela tenta criticar esse processo, tenta criticar não, ela tenta resolver, né? Eu acho que seria mais correto dizer, mas muito através do diálogo. E é uma parte muito interessante. Coisas, na verdade. Criticar e resolver, você acha? Pode falar. Por que a crítica? Porque uma coisa que é muito interessante é que te faz, muitas vezes, pelo discurso do primeiro personagem, você pensar que quem é o seu inimigo na história é quem está no andar acima. Né? Então, existe aquela ideia de você sempre almejar aquilo que o outro tem de mais, né? Que é um sentido altamente consumista. É mais uma crítica ao próprio sistema capitalista. Só que, ao mesmo tempo, você percebe, com o decorrer do filme, que o problema não está em quem está no andar de cima. Porque quem está hoje no andar de cima, amanhã vai estar no andar de baixo. Existe uma dinâmica social, como a própria sociedade. Não tão rápida, mas o fato é que existe uma dinâmica social. A grande questão é que existe alguém que é invisível dentro dessa história, que é o que eles chamam de administração. E essa está sempre no poder. Independente de quem está em cada nível, a administração está sempre no poder. A administração é quem comanda todo o sistema. É ela que alimenta a plataforma, é ela que sobe a plataforma, é ela que pune as pessoas, é ela que coloca as pessoas lá e é ela quem escolhe quem ficará em cada andar. E é um inimigo invisível. Você pode aí trabalhar com várias metáforas diferentes, inclusive a mão invisível do mercado. Ela pode ser trabalhada exatamente nessa situação. Mas essa crítica, ela é muito maior. Eu me remeti uma vez a nossa mãe falando uma vez que foi mal atendida em uma loja, uma grande rede de lojas e tal. E aí ela falou assim para mim, ela falou assim, mas eu não culpo as pessoas que me atenderam mal. Eu não culpo o funcionário que estava lá e me atendeu mal. Mas como você quer falar que você trabalha num lugar e que você pode se empenhar por um lugar onde você trabalha, se você não é valorizado e se você não sabe nem qual é a cara do dono da empresa, porque ele é um milionário dono de uma multinacional que simplesmente não tira a bunda dele da cadeira por nada, nem para dizer bom dia aos funcionários, não existe contato humano, sabe? Aí ela me falou isso, eu fiquei pensando, tá aí, né? Tem pura lógica nessa história, porque como você quer manter um mínimo de coerência dentro de um sistema, um mínimo de humanidade dentro do sistema, se quem comanda o sistema não tem rosto. Né? Se você não tem uma visão disso, você não humaniza quem comanda e vai querer humanizar quem está sendo comandado, né? É totalmente fora de lógica. É totalmente fora de lógica. Então, existe esse processo que a gente encontra principalmente hoje nas grandes empresas, que é a impessoalidade da tratativa. Entendi. E eu concordo. Olhando por esse lado, a gente está vendo, a gente sempre vai abrindo, né, as possibilidades, né?
É o que você tinha falado de não, que há uma contradição no discurso do primeiro companheiro, que fala que não conversa com o de cima, e ela, né, que é a segunda companheira do Goreng, ela tenta dialogar com os de baixo, né, tentar dividir a comida, eu separei o pratinho para vocês. E o terceiro, que seria o terceiro e último, que seria o terceiro companheiro, ele também. O que você achou deles? Ele seguiu mais uma linha também de tentar primeiro resolver, de sair dali, mas ele também seguiu, que é aí que eu acho que é um ponto bem interessante, que é a questão de cada um está tentando ter uma maneira de lidar com a situação. Eles vão, é aquele momento que eles decidem descer, né? Descer junto com a comida e dividir a comida, mas em um determinado andar, 50 e tanto, se eu não me engano, 52. 51, a partir de 51. 51, né? E aí, Thiago, que eu destaco, que, né, você quer falar dessa descida primeiro, desse personagem? Pode falar. Eu vou falar, assim, eu vejo os três personagens da seguinte maneira. O primeiro, a isenção, né? A falta de ação, o conformismo. A segunda, o diálogo puramente. E aí, o diálogo puramente, eu falo assim, né? Quando a gente fala de revolução, ainda mais falando com um historiador, eu não posso nem brincar em dar um dado errado aqui. Mas eu já fui questionado muitas vezes pelos meus posicionamentos sobre assim, poxa, mas você apoiou determinado processo, mas determinado processo teve violência. Eu não nego isso, teve violência. E aí eu devolvo as perguntas para as pessoas. Eu falo assim, imagina se aquele grupo de pessoas que realizou determinada revolução, pode ser grande ou pode ser pequena, não interessa. A gente tem diversas revoluções no mundo que a gente pode pegar, por exemplo. Imagina se eles chegassem a quem tinha o poder na hora e falassem assim, ô seu do poder aí, tudo bom? Seguinte, vamos tomar um cafezinho, deixa eu contar um negócio para você, a gente tá sofrendo, dá para mudar não? Sabe? Porque tá ruim pra gente, tá sofrendo demais, sabe? A gente tá aqui, tem gente passando fome, tem gente trabalhando demais, tem gente que tá com dificuldade de cuidar dos filhos, né, de manter uma casinha, sabe? Dá para você mudar, não? Ou baixa imposto, ou então divide a renda. Você não quer dividir a renda que você tem, não, que é muita, com um pouquinho da gente? O que ia acontecer se isso acontecesse na história mundial? Você que é historiador, Pedro, quantas vezes essa estratégia de diálogo pura e simplesmente um diálogo inocente, porque na verdade exclusivamente o que ela faz é um pedido, né? É um pedido. Quantas vezes esse diálogo funcionou? Eu quero, inclusive, dar um exemplo, fazer um exemplo 2 em 1 aqui, que eu acho que, logicamente, você conhece, até mesmo que o Thiago estudou cinema em um determinado período, né, como amante também. 1905, já posso dar essa dica da Revolução de 1905 na Rússia, a subida da escadaria de Odessa, uma manifestação pacífica, e aí que foi colocado no Encoraçado Potemkin do Sergei Eisenstein, que acho que, se eu não me engano, inclusive tem cenas ali, partes de cenas que são reais mesmo, filmadas, porque ele tinha esse hábito, inclusive o filme dele, A Revolução também, a Revolução de Outubro, ele coloca inclusive imagens reais, inclusive do próprio Lenin, mas em 1905 você tem uma população subindo a escadaria do Palácio de Inverno, né, em São Petersburgo, e o Nicolau II simplesmente manda fuzilar a população que estava subindo pacificamente, né? E aí a gente vai para, você pode ir para referências, inclusive, dentro da história, dentro da sociologia, como o próprio Lenin vai falar. É claro que a gente não vai ficar desviando tanto do assunto, mas é isso que você está falando. No Estado da Revolução, o próprio Engels, ao qual Lenin ele vai fazer referências de que nesse processo revolucionário não adianta pedir, né? E aí sempre vai ter aquela alma bondosa, que eu acredito que seja bondosa, logicamente, que vai falar, mas e Gandhi? Gandhi também provocou um processo de violência a partir do momento que eles se sujeitavam a apanhar dos ingleses, dos britânicos, certo? Ele só não revidou. Eles só não revidavam como uma forma de tentar, inclusive também é uma espécie de violência, porque quando os indianos que estavam lutando na Revolução de Gandhi, eles eram presos e eram aplaudidos pelos seus familiares, e eles, muitas vezes, eles apodreciam dentro da prisão, eles sofriam violência dentro da prisão, morriam, havia sim um processo de violência, certo? Então não tem como fazer uma transformação, sabe, nesse pedido. Imagina só o Nicolau II, isso que a gente falou, chega lá na Revolução Russa, você pode dividir as terras aí porque o povo está passando fome? Não existe esse tipo de pedido, né? Então imagina a população
a população russa tomando um tequinho de vodka com ele para bater o papo de como ia dividir as terras pacificamente, que beleza? Você fala isso, mas não precisa, a gente não precisa só, inclusive, falar de revoluções de caráter socialistas, não, tá, gente? Isso aí a gente está falando como um todo. Se você for pegar lá na Revolução Francesa, a gente teve o Luís XVI, o rei, a população passando fome, uma crise agrária violenta em 1789, o rei não ia dividir as coisas dele. Até mesmo porque dos seus antepassados, o que construiu Versalhes, o Luís XIV, ele tinha a famosa frase, o Estado sou eu, e também pela França, pela tradição francesa, eles acreditavam serem enviados de Deus. Os reis lá eram acima, inclusive, do Papa, acima de outros reis. Então, como que você vai dialogar, né, com a classe que está ali na frente, que detém todos os meios de produção para ela, que tem tudo, que tem todos os aparelhos aí funcionando do Estado? Como que você vai tentar dialogar para poder dar recurso para a população? Sabe? Diálogo, logicamente que existe, é importante, mas será que ele vai resolver todos os problemas, esse diálogo? E aí que dentro do filme acontece uma coisa que para mim molda o final dele, né, o meio para frente, que é na hora que o Goreng, observando essa tentativa de diálogo o tempo inteiro, né, ele chega para as pessoas que estão no andar de baixo e fala assim: ou vocês fazem, ou eu vou defecar na comida de vocês. E é aí que é um ponto interessante isso que você falou, quando o diretor ele fala que é uma autocrítica social, que é o que você falou lá no início do nosso episódio, que ele faz a crítica, por exemplo, logicamente ao capitalismo, mas é mais uma crítica de como que a gente se comporta nesses modos de produção, nesses modelos, nesses sistemas. Porque aí, você está falando da parte da segunda, né? Da segunda, do diálogo, exatamente. Mas aí ele já está, inclusive, colocando um outro modelo, né, de como que a gente vai resolver isso. Exatamente. Exato. Ele vê que aquela questão do diálogo puro e simplesmente inocente, porque não é nem um debate de ideias, aquilo é um pedido simples, aquilo não vai para frente. E aí entra o terceiro, que você falou, que é o que faz a descida com ele, que para mim é o contraponto da ação. Então a gente tem a apatia, né, o conformismo, a gente tem o diálogo pura e simplesmente, e a gente tem a ação pura e simplesmente, porque ele não dialoga, né? Ele não dialoga, ele age. Ele acha que se ele chegar no primeiro andar, né, no piso superior, ele vai sair de lá de alguma maneira. Então dane-se, ele vai escalando, ele vai puxando, ele vai pegando a cordinha dele, ele quer escalar. Ele quer agir pura e simplesmente. E quando eles optam por descer todo o poço para ver o número de andares e tal, e para fazer a questão da distribuição de comida, que é uma metáfora que a gente já entra nela, inclusive, ele colabora com aquela visão que o Goreng tomou, que é aquela visão de que o diálogo não funciona, ele colabora para uma questão de ação violenta. Então, as pessoas chegam perto da plataforma, perto da mesa, eles descem o cacete nas pessoas sem perguntar por quê. E aí eu acho muito interessante, porque ele mostra para mim, no filme, 3 perfis muito claros que a gente encontra, que a gente consegue selecionar todo mundo que está à nossa volta. O apático, conformista, o que tudo é diálogo, e o outro que tudo é violência. Sendo que nenhum desses perfis vai conseguir alguma coisa pura e simplesmente. E a gente acaba abordando muitas coisas ali dentro. E a determinado momento dessa descida que você está falando, eles arrumam até uma katana lá de um cara que eles arrumam, né? Que eles vão lutar lá com a katana lá. Mas também você tem coisas muito interessantes que eu gostaria de destacar, que é justamente nessa descida, quando o Goreng vai descendo com o companheiro dele, que eles vão repensando muitas coisas nessa descida, passando de andar por andar, piso por piso. Em determinado momento eles encontram um cara que fala lá da panacota, né, que é o sábio, e eles vão repensando. Quando eles chegam, por exemplo, em um... Pode falar. O sábio é quem traz o meio termo para ação e diálogo, né? Primeiro você pede, primeiro você discute e diz qual é a tua intenção. Se não der certo, aí sim, use a violência. Exatamente. Ele que faz o meio termo. Exatamente. E eles vão descendo e eles acabam percebendo que, na prática,
eles precisam repensar o que eles estão falando, né? Dessa questão de acabar protegendo demais a comida e deixando pessoas ali passando fome, na verdade. Em determinado momento eles chegam onde você tem um idoso já à beira da morte, e eles vão repensando. E aí, Tiago, entra numa questão que a questão da simbologia do que cada um pode levar um objeto, né? Como o primeiro companheiro lá, aquele mais idoso, ele levou as famosas faca Samurai Plus, né? Que Samurai Plus, maravilhoso me isso. lembra a Guinso 2000, né? Aqui no Brasil, que seria o Corta equivalente, tudo, até prego. corta tudo, até prego. E aí você tem o Goreng, ele leva um exemplar do Don Quixote de La Don Mancha de Quixote. Miguel de Cervantes, que é o livro em língua espanhola mais famoso do mundo, né? Ele junto com em língua espanhola, né? Junto com os 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques, mas ele ainda é o maior em número de vendas, de leituras também. E o que eu acho interessante da questão da simbologia do próprio Miguel de Cervantes, quando ele faz lá o Don Quixote, é que a gente está falando em Don Quixote do cavaleiro errante, sabe? O que tenta mudar, de certa forma, o que ele vê a sociedade, mas ele é um cavaleiro errante. O próprio Goreng, ele, se a gente for fazer uma alusão, ele é o Don Quixote. Ele é o cavaleiro errante que entra, ele tem um discurso, ele vai pensando muitas coisas e vai repensando ao longo do caminho. Então, isso foi muito legal. Além de coisas que o filme traz também, que ele abordou também, como, por exemplo, a Mihai, que é aquela mulher que não fala, que está procurando a filha. O filme não deixa claro, né, se vai ter uma criança depois, como a gente falou, esse episódio tem Mas ele spoilers. acredita no discurso, né? Inclusive ele Acredita, fala que tem menores. exatamente. E aí você tem duas questões importantes. A questão de imigrantes, que se trabalha ali também, o quanto que há um desprezo por imigrantes nessa sociedade, aí qual sociedade a gente está falando, na sociedade, na nossa sociedade, um desprezo por imigrantes, dependendo de onde você estiver, e também o quanto que as crianças acabam sofrendo e sendo invisíveis, né, para esse processo, o quanto que as crianças são ignoradas nesse processo. A menina, a criança lá embaixo passando fome e sendo ignorada por todo o sistema também. Outra coisa, Pedro, até complementando, quando a gente está falando da questão da invisibilidade social, né, que você traz aí com as crianças, e traz aí muitas vezes o ódio e a negação aos imigrantes, existe uma questão que também me incomoda muito dentro do filme, aquele incômodo crítico, né, aquele incômodo que te faz pensar, te faz refletir, que é a questão seguinte. Existe um julgamento deles quando eles descem com violência, que eles agridem as pessoas, que eles machucam as pessoas que tentam se aproximar da mesa. Mas em nenhum momento você vê, entre as pessoas que estão no poço, crítica alguma contra a morte dos companheiros de andar, o canibalismo, as pessoas que se jogam, que morrem muito mais pessoas pelo próprio processo do poço do que pela questão da descida deles. Só que a questão da descida deles é muito mais criticada e muito mais, reverbera-se muito mais isso do que essas mortes comuns. E muitos morrem de inanição, de fome. Tanto que quando eles chegam nos andares mais baixos, tem andares que não se para, porque as pessoas estão mortas. E, assim, tudo bem. E aí a gente faz uma crítica ao próprio processo. Vamos pegar uma questão da sociedade brasileira. Você não vê um choque tão grande, por exemplo, você vê choque muito grande com a questão de violência explícita, que é muito claro, não que ela tenha que existir, isso não é uma justificativa para a violência explícita, não. Mas você vê um choque muito grande, mas o número de trabalhadores rurais que morrem por excesso de trabalho, sem condições mínimas de sobrevivência anualmente, é absurdo. Só que você não vê uma notinha reclamando disso. Então, isso também é um reflexo. Eu estou falando do Brasil, mas a questão de sistemas de trabalho que oprimem demais e levam, inclusive, à exaustão física e à morte, existe no Brasil inteiro, no mundo inteiro. E é outra crítica que eu vejo também dentro do filme, porque essas mortes invisíveis, porque morre um funcionário de baixo custo, você substitui por outro funcionário de baixo custo, porque gente para trabalhar nesse sistema existe um monte. Então, são peças substituíveis.
E isso, para mim, foi uma crítica muito forte do filme e muito velada. Ela está lá de uma maneira muito discreta, muito silenciosa, como essas pessoas estão na sociedade. E eu acho que esse é um dos motivos, inclusive, quando a gente vê, né, com esse olhar, que o filme choca. Porque acho que a palavra que eu utilizei, que acho que a gente utiliza mesmo para falar desse filme é visceral. Né? E nós mesmos, se a gente parar para pensar, a gente fica muito chocado mesmo, a gente fica focado, é claro que são as cenas que mostram, né? As pessoas sendo mortas na violência explícita, como você falou, né? Então a gente não tem a visão das pessoas morrendo por fome ali, porque o filme vai valorizar mais a questão da ação, né? A questão da hora. Mas isso é por isso que o diretor fala da autocrítica social, certo? Porque ele se reconhece enquanto sujeito fazendo esse filme. Acho que quando a gente assiste, a gente também se reconhece enquanto espectadores, enquanto pessoas, como se a gente estivesse ali dentro, por exemplo, certo? Que eu acho bem interessante pensar nisso. Isso é fantástico. E aí, outras coisas que também trazem, e tudo isso que a gente está falando, gente, pode ser inclusive discutido em sala de aula em diversos temas, né? Isso é importante a gente sempre lembrar aqui para quem é professor e está nos assistindo. Uma coisa que eu acho muito interessante é a questão deles só alimentarem a partir do 51º andar. Porque quem está alimentado não vai ser um dia de fome que vai fazer com que essas pessoas passem por algum problema de saúde, por uma desnutrição, nem nada. E aí a gente começa a falar da distribuição de renda verdadeira, né? É uma coisa bastante interessante. É uma alusão. Quem tem muito não tem problema em doar um pouco, porque vai continuar tendo muito. Mas existe o egoísmo de que quem tem muito mais quer. É filosófico isso, e mas muitas eu vezes achei interessante. E muitas vezes esse egoísmo, né, falando isso que você está falando, muitas vezes esse egoísmo ele não é só porque eu quero, né? Eu tenho muito e eu quero. É porque a gente, muitas vezes as pessoas essas pessoas que têm muito, se sentem ameaçadas constantemente, o medo de perder as suas posses, ou então não repartir porque eu tenho medo de perder. Existe um status, né? O status quo, eu preciso manter esse meu poder, né? Essa minha influência, né? Isso aí é inegável, Thiago, não tem nem como negar. Agora, e o final? Você já saiu procurando aí finais explicados, alguma coisa do Não, tipo? cara, isso Eu foi estou uma coisa que curioso eu em não saber. fiz. Eu vi algumas críticas, li sobre o filme, até para a gente poder fazer esse episódio e tal, mas eu tenho uma coisa no final que, por incrível que pareça, eu achei maravilhoso. Muita gente diz que o final é um final aberto. E realmente para muitos, porque como é um filme que utiliza-se muito de metáforas, e ele muitas vezes abre mão da verossimilhança narrativa para poder contar essa história através das metáforas, a gente tem realmente interpretações diversas, inclusive do próprio final como um final aberto, mas para mim o final não é aberto. O final, para mim, ele é algo muito, muito significativo. E eu vou te falar que foi o que mais mexeu comigo. Mais mexeu comigo, porque quando a gente fala da autocrítica do diretor, a gente também tem que nos propor a autocrítica como espectador, e você acabou de dizer isso. E aí vem uma coisa engraçada, né? Nós somos todos muito munidos de ideais em tudo aquilo que a gente faz, seja no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, seja no ambiente com os amigos, no seu ambiente social, nós somos muito munidos de ideais. E quantas vezes os nossos ideais, eles representam realmente uma ação, e quantas vezes os nossos ideais, eles realmente são ideais ou são questões de vaidade? Isso que me traz uma seguinte situação. Existe a questão da mensagem ser a panacota, né? Que eles mantiveram a panacota intocável, dizendo que se chegar algo intocável lá em cima, o pessoal da administração, que é quem é responsável pela cozinha, entenderia aquilo como uma mensagem que, pô, peraí, alguma coisa está acontecendo lá embaixo. Porque em nenhum momento eles olham para o que está acontecendo lá embaixo. E aí, no andar 333, né? Eu nem saberia falar isso em números ordinais, trecentésimo, né? Não me falha. Então, no andar 333, eles encontram uma menina bem alimentada, ela não está em situação de fome,
né? Mesmo estando no último andar, né? Bem alimentada. E eles falam não. Eles dão a panacota para ela comer, porque ela está com aquela fome momentânea, e falam, pronto, esta menina, que eles até associam para ser filha da personagem lá, que andava pelos andares, Mihai. essa Mihai, isso. Essa menina é a filha da Mihai. Isso, assim, pouco importa no final. O que importa é que eles observam que a menina é a mensagem. Que se essa menina, lá do último andar, chegar naquele sistema lá em cima, na administração, ela vai causar um boom na administração e isso vai gerar alguma mudança no poço. Isso é um ideal, isso é uma ideia, isso é um norte para uma ação. E aí, o Goreng, ele desce mais um pouco, né, a menina na plataforma, ele já muito machucado, e ele encontra uma visão, ele materializa a visão do velhinho, do primeiro companheiro dele no poço. E aí ele fala para ele que a menina precisa subir. E aí ele fala, não, mas eu sou um mensageiro. E aí ele fala, não, o importante não é o mensageiro, o importante é a mensagem. E aí que me traz uma questão muito interessante. Nós somos educadores. Isso mexeu comigo profundamente por conta até daquilo que nós fazemos, Pedro. Nós somos educadores. O que é mais importante? É aquilo que o meu aluno desenvolve, mesmo que eu seja o mediador, ou sou eu como mediador? Porque se sou eu como mediador, eu me coloco como peça fundamental e exclusiva dentro de um processo de ensino e aprendizagem. Se aquilo que é desenvolvido, se o que é desenvolvido pelo meu aluno, pelo meu filho, pelo meu sobrinho, independente de quem eu esteja educando, é mais importante que a minha mediação, eu tenho absoluta certeza que aquilo que está sendo desenvolvido será, nas gerações futuras e para as pessoas que convivem com quem desenvolve, repassado e também desenvolvido. Então, às vezes, isso mexe muito comigo, porque muitas vezes a gente fica num papel, até como educador, no papel de vaidade, e falar assim, não porque eu sou um bom professor, não porque eu sou um bom educador, não porque eu tenho ideias geniais, não porque não sei o quê, mas o que importa mesmo não é a minha pessoa, o meu eu dentro do processo, e sim aquilo que o processo está desenvolvendo. E aí, quando isso acontece, eu achei fantástico, porque não interessa qual seja a revolução que você está fazendo, se ela é uma revolução econômica, se ela é uma revolução social, se ela é uma revolução educacional, se ela é uma revolução dentro da sua casa, porque você quer mudar a mesa de lugar. Os personagens, eles fazem parte do processo, mas o coletivo e o que vai se atingir é muito maior que qualquer personagem. Uma vez, isso me fez lembrar de uma conversa que nós tivemos quando você entrou no curso de História. Eu nem sei se você lembra disso. Né? E você sentou comigo na sala de casa e falou assim, não, porque a gente precisa questionar a história muitas vezes, porque a história é contada por quem vence as batalhas. E a gente muitas vezes não sabe se isso é a pura verdade. Então a gente tem que entender todo um processo e não simplesmente focar nos personagens principais. E isso ficou na minha cabeça há muito tempo. Está até hoje, na verdade, né? Muito tempo. E aí eu penso exatamente dessa maneira. E a gente muitas vezes tem que abandonar a nossa vaidade e pensar no bem maior. E pensar em tudo aquilo que a gente está construindo e como aquilo que a gente está construindo vai afetar, sem precisar dar o nosso rosto, sem precisar sair como mártir, sem precisar sair como herói. A gente hoje estamos gravando no dia 21 de abril, né? Dia de Tiradentes, né? Um mártir brasileiro, e aí as discussões em torno deste personagem são diversas, mas a gente precisa de mais processos e menos mártires. A gente precisa de mais mensagens e menos mensageiros, porque a mensagem, no final de contas, é o que fica, é o que vale e é o que transforma. E isso, para mim, foi assim fundamental nesse final. Eu não sei se é essa a impressão que você teve, mas para mim ela foi perfeito o final justamente por conta disso. Eu acho que você foi muito além do que eu poderia pensar, assim, no bom sentido, tá? Eu falo assim, porque quando eu fico pensando e aí, entender esse final,
Eu acho que eu me limitei, acho que como grande parte das pessoas, se limitou a pensar no final de e aí, deu certo ou não deu? Por isso que aí fica em aberto, por isso que as pessoas acho que falaram que fica em aberto. Né? Mas a questão não é se deu certo ou não, como por exemplo, foi quebrado esse sistema ou não foi? Deu certo assim se a menina chegou lá em cima ou não? Aí é uma questão que a gente não vai saber de fato. Mas o que deu certo, o que acho que você entendeu, o que você passou de fato, de que essa questão de que a mensagem, a relação entre mensagem e mensageiro, toda essa analogia que você está fazendo, eu acho que é muito além do que o que eu tinha pensado e que muita gente pensou. Que eu fiquei pensando, quebrou a roda ou não quebrou a roda? Acabou com esse sistema injusto ou não acabou com esse sistema injusto? E isso a gente não sabe. Isso, de fato, a gente não sabe. Então, eu me Não. limitei mais a isso. Então, a sua própria fala, a sua própria observação agora, contribuiu demais para eu pensar sobre esse filme, sobre esse final. Que você também não precisa ficar esperando um desfecho para tudo no sentido estrito, né, da história, como que nesse sentido a gente não teve, de fato. O sistema, até então, ele estava funcionando quando o filme acabou. O sistema continuava quando o Continua. filme acabou. Mas é essa a questão. Então, para mim, é fundamental isso que você falou. Eu não tinha pensado, tá vendo como é que é É. importante? Esse filme, ele acaba gerando, né, isso para a gente. As conversas, elas são tão importantes, os diálogos pelo filme são tão importantes, assim como é por um livro, alguma coisa assim, quanto assisti-lo. Que eu acho que isso Quando é eu muito fiz interessante. cinema, quando eu fiz cinema, eu aprendi um pouco sobre a teoria ediponiana, né? Que o filme ele precisa apresentar um conflito e no momento que esse conflito ele é resolvido, uh, você não precisa continuar o filme. Então, a gente tem um caso muito clássico de uma história do cinema, que é De Olhos Bem Fechados, do Stanley Kubrick. Eu sou suspeito para falar porque eu amo Kubrick, que o conflito é aquele casal tem um problema no seu relacionamento, o casamento está por um fio. Ele passa por uma série de peripécias, no momento que se resolve o problema do conflito no casamento dele, acaba o filme. E aí, pouco importa o que eram aquelas pessoas mascaradas, o que eram aquelas sociedades secretas, o que era tudo aquilo que ele passou. Ele resolveu o conflito dele. O conflito dele era exatamente esse, resolver o problema do casamento. E aí, por que eu trago... Eu tenho esse hábito de avaliar os filmes, muitas vezes, por esse contexto de Édipo, né? E eu peguei o conflito inicial do personagem. Qual era o conflito do personagem? Parar de fumar e ler Don Quixote, certo? Quando que ele se resolve dentro do conflito dele? Quando ele percebe que há coisas muito maiores do que ele e que fumar e ler Don Quixote pouco interessa. Então, no momento em que ele fica lá e que ele percebe que a mensagem é mais importante, ele percebe que os desejos pessoais dele são muito inferiores a um processo coletivo, a um processo que pode alterar e pode funcionar e pode desestabilizar ou estabilizar um sistema. Pronto, ele resolveu o conflito dele. É o fim perfeito para mim. Dentro da técnica de roteiro, né, em relação a isso, tá? Como eu falo, muitas vezes o roteiro abre mão da verossimilhança para poder contar uma narrativa. E aí a gente, se for fazer uma análise técnica, eu teria outras críticas, mas em relação a esse ponto, para mim, é muito assertivo, e dentro do contexto filosófico, né? que derruba a vaidade do eu para pensar no efeito do nós. Interessante. Eu lembrei de um exemplo também, já que a gente está nesse bate-papo, é bom buscar referências, né? Então a gente já falou do Kubrick, já falou do Eisenstein. O inteligência artificial também é do Kubrick ou não? O roteiro original é do Kubrick. Mas que tem uma mudança um pouco do Spielberg, ou não? Então, existe esse papo que o Spielberg adicionou aquelas cenas finais. Dizem, eu não vou confirmar isso com toda certeza. Mas se for, mas é a cara do Spielberg. Eu gosto do Spielberg, mas é a cara dele fazer isso. Colocar extraterrestre na parada. É bem Spielberg mesmo. Ou é nazista ou é ET. Exatamente. Mas dizem que o roteiro original do Kubrick termina no momento em que o menino encontra a fada azul no oceano, que era aquilo que o tornaria como humano, né? num conto moderno do Pinóquio. Eu vou falar uma coisa, eu não sei se isso é verdade, mas toda vez que eu assisto esse filme, eu desligo no momento em que ele encontra a fada azul e o filme, para mim, fica perfeito.
Eu acho também. Eu faço isso. Tenho essa impressão também. Eu já assisti esse filme, eu assisti muito esse filme, eu realmente sou muito fã da obra do Kubrick. Eu já assisti esse filme pelo menos umas 10 vezes, Pedro. Eu garanto para você que 8 delas eu desliguei no momento em que ele encontra a Fada Azul. Pós ali, quando tem a questão do futuro, dos ETs, para mim já não faz muito sentido também não, sabe? Porque você muda o conflito, né? Exatamente. O conflito dele era virar humano para ter aceitação dentro do seu círculo social. No momento em que você faz aquela esticada, o conflito vira ter a mãe. E não era ter a mãe. A mãe era o ponto principal do círculo social, mas o conflito principal era ser humano. E como que isso acabou encaixando, por exemplo, no Poço? Porque você tem lá, ainda dentro de filosofia, você tem a escola de Frankfurt, né? O Walter Benjamin, quando eles vão falar de indústria cultural, que eles falam que a gente tem esse hábito também, ele faz a crítica ao cinema hollywoodiano, isso é vero, que precisa dos grandes atores, das grandes histórias, de uma estética física focada no belo, que senão não vende, né? Que existe todo um padrão para entender quanto que esse filme pode ganhar para poder... Que na escola de Frankfurt eles vão falar que quando a arte acaba indo por esse lado, né? Fala como arte como um todo, mas o Walter Benjamin ele fala que ela perde a sua aura. Você está meio que se vendendo a um sistema para poder vender, para poder lucrar com aquilo. E aí eu acho que é interessante, por isso que você está falando, usando esses outros exemplos, que esse filme, o Poço, eu sei que tem uma questão de Netflix na parada, tem uma questão de, logicamente, não de bilheteria, mas de assinaturas, uma questão de propaganda. Mas mesmo que tenha tudo isso, eu acho que o filme não se vendeu nesse sentido. Sabe? Quando eu falo se vender, não estou falando no sentido que seja negativo, tá, gente? Mas ele não se vendeu a entregar um desfecho para a estrutura, para o sistema administrativo, para o Poço. Algo mais palatável para o grande público. Exatamente, ele não se vendeu. Pode ser que esse filme, acredito que não, tá? Ainda mais por ser uma obra Netflix que está super em alta desde que surgiu. Mas pode ser que esse filme não atinja um público... logicamente que o público do Poço ele pode ser o mesmo, mas você tem diferenças de um público, por exemplo, que vai consumir Marvel, por exemplo. Dando um exemplo. Mas ali no público que vai consumir Marvel, aqui não é falando o que é melhor ou pior, são só diferentes, você tem desfechos de histórias e quando não há um desfecho, você tem uma continuação. Né? O que é diferente do Poço, o que é totalmente diferente. Você não precisa ter o desfecho do mocinho no sentido de o desfecho em relação à administração. Você não tem toda essa preocupação. Inclusive, é um filme que por a gente ter falado que é um filme visceral, né, que você tem cenas que são que te atormentam, não só cenas, as situações também. Então não é só uma questão visual, né? As situações, eu acredito que a gente não tem quem não assista, por exemplo, o Poço, não se imaginando como seria a sua postura ali dentro. Né? Claro. E isso traz angústia, Thiago. Isso traz uma angústia danada. E isso acho que foi o principal fator que me fez ficar pensando depois do filme, daquela parada, dar aquela pensada. Essa, e na hora aí tem uma questão visual, que é a famosa hora do Ramsés II, que eu fiquei com pena. Mas assista o filme. Mas você sabe o cachorro que é mais linguiça do que cachorro, mas tudo bem. Você sabe que a ideia do Ramsés II também, ela para mim passa uma mensagem muito, muito tranquila. Se você trata todo o sistema com a inocência daquele diálogo, você será uma vítima primordial dele. Sim, tem muito sentido isso. Então, acho que é isso mesmo que a gente está falando. O filme ele não se vende nesse sentido da narrativa hollywoodiana, não precisa ser assim para ser bom. E ele, logicamente, que está todo mundo falando desse filme, está todo mundo assistindo, então, logicamente, ele tem o seu lucro. Mas eu falo em questão a narrativa, de fato, ele não precisa ele não precisa resolver a questão do Poço. Ele é muito além disso, ele é muito maior do que isso. Então, por isso que eu fiquei muito feliz, ainda mais vendo a sua consideração em relação ao fim aí. Até porque a gente está contando a história do Goreng do Poço, não a história do Poço. Exatamente, isso é muito interessante. É diferente. Falar. Exatamente. Não é 2001, Odisseia no Espaço, a gente está falando de O Poço. Exatamente. Mais alguma consideração, Pedro?
Não, eu fico muito feliz. Eu acho que a gente poderia fazer, inclusive, outras obras, que tem várias, né, que a gente poderia trazer aqui sempre regularmente aqui para o Dialética, porque no final, eu falei não, mas estou fazendo as considerações sim. No final, ele tem tudo a ver, logicamente, você já pontuou agora, nesse final, sobre educação, e ainda mais porque o nosso podcast, nosso projeto, nosso canal se chama Dialética. E o que você tem ali no Poço é justamente um conceito dialético. Você tem contradições, você tem debates de ideias, né? Coisas que são repensadas o tempo todo. Então, acho que ele representa muito bem o que é dialética, sabe? Por isso. Muito bom. Então, vamos para nossas dicas. O que você traz para a gente hoje? Qual que é a tua indicação? Bom, eu tentei fazer algo mais próximo do que fosse para poder abordar em relação ao filme, Thiago, e eu vou trazer mais uma dica de livro aqui. Eu não trouxe Miguel de Cervantes, Don Quixote, né? Ficaria muito óbvio aqui trazer Don Quixote como dica. Mas uma coisa que você fala, a importância de Cervantes, de Don Quixote para a língua espanhola, ela é tão grande que em Havana eu encontrei pelo menos 3 estátuas de Don Quixote, para você ter uma ideia. É muito importante. Uma Sabe? mais bonita que a outra. Diferentes, modelos diferentes, mas é algo muito importante, muito presente. Inclusive uma própria estátua do Miguel de Cervantes. Do lado de uma estátua do Camões. Legal. Faltou só então do Gabriel Garcia Marques. Deve ter, hein? É possível que tenha. O Gabriel Garcia Marques era amigo pessoal do Fidel. Gente, então assim, eu até tive pensando, eu tinha até tentado fazer uma relação para trazer de repente uma obra, por exemplo, um ensaio sobre cegueira também, né? Que poderia até fazer uma relação por isso, mas acho que não. Então eu trouxe o meu historiador favorito, que é o Eric Hobsbawm. Esse aqui é o maior historiador de todos os tempos, né? Do século XX e XXI. Ele faleceu há alguns anos atrás, infelizmente. Ele era um historiador de Alexandria, da escola britânica, Alexandria nos tempos em que havia um domínio britânico, né, o Império Britânico. Ele tem várias obras, ele é um famoso da série A Era dos Extremos, A Era das Revoluções, A Era do Capital, né? E essa obra, que eu tenho História Social do Jazz dele, tem algumas obras, essa aqui é Como Mudar o Mundo. O que ele faz aqui? Ele tenta, o Eric Hobsbawm, como um historiador marxista, ele faz críticas à esquerda pela esquerda, isso é importante. Aí eu, inclusive, encontrei ele no filme. Ele reúne vários textos clássicos do marxismo, muitos que são pouco acessíveis, tá? E ele faz uma análise desses textos, contextualizando esses textos, explicando o que era aquilo. Então, a gente vai ter obras assim, por exemplo, ele vai falar sobre Gramsci, ele fala sobre o próprio Manifesto do Partido Comunista, escrito em 1848, né, por Marx e Engels. Então, ele tenta achar, inclusive, conceitos, contradições, fazendo relações. Então, essa obra aqui, eu acho que, inclusive, além de pensar, sabe, de ver essas contradições. É uma obra, inclusive, para entender marxismo, no sentido de que eu acredito que você nunca deve, é uma questão pessoal, nunca começar a ler Marx lendo Marx. Porque Marx era um cara extremamente irônico e tinha uma linguagem extremamente difícil de se entender, né? E aí o Hobsbawm, ele tenta te explicar muito isso e ele fala sobre revoluções, ele fala sobre processos de transformação, sabe? Então eu achei muito dele dentro desse filme também, claro, numa análise de um historiador. E a sua, Thiago? Marx é aquele tipo de pessoa que ele começa a escrever um livro, ele começa a escrever uma obra, e aí ele faz uma série de explicações dentro de diversos conceitos. Aí no final daquele capítulo ou daquela unidade ele fala, então, isso não existe. Não, exatamente. Não é nada disso que eu falei. E é muito engraçado, porque muitas obras do Marx, a gente tem muita dificuldade de ler, porque eram cartas no século XIX que ele escrevia para outros autores, que acabaram virando livros. Certo? Então, por exemplo, a ideologia alemã, a miséria da filosofia, ele faz críticas, só que ele é extremamente irônico, assim, ele faz quanto umas piadas do século, ele é extremamente irônico, ele é muito engraçado, assim, se você entender o que o Marx está querendo dizer, só que ao mesmo tempo fica difícil de ler, porque ele está respondendo um outro que você não leu, certo? Ele está respondendo um cara que você ainda não sabe a ideia, e ele começa a ironizar o cara.
E aí o Hobsbawm, ele ajuda a você compreender quais são essas ironias do Marx e de outros autores do marxismo também, entendeu? E fala de processo, tanto é que o livro, a obra se chama Como Mudar o Mundo, que são obras que propõem processos de transformação, né? É específico, ele está falando disso. E aí, como a gente está falando a gente falou aqui sobre transformação, a gente falou sobre esses processos aqui no filme, eu resolvi trazer essa aqui para a gente. Bem, a minha dica, ela também tem uma relação com o filme, mas aí eu vou trazer uma relação um tanto quanto mais poética, tá? Porque quando o Goring entra com o Don Quixote, a gente percebe o quanto Don Quixote inspira as pessoas. E quando ele é motivado a ler Don Quixote, que parte de uma premissa pessoal, a gente percebe que é importante que a gente tenha pessoas que criem histórias que mexam com o nosso imaginário, mas ao mesmo tempo nos façam refletir. E Don Quixote é um dos maiores exemplos que a gente tem disso na literatura. Ela mexe com o teu imaginário, ela é uma história que é interessante de se ler, você tem uma narrativa, personagens bem construídos, mas ao mesmo tempo ela te faz refletir. E tem um autor que eu amo, mas eu amo muito, que é alguém que me proporciona isso o tempo inteiro. A exemplo do que você falou de Marx, eu não vou indicar um livro dele. Mas eu vou indicar como se fosse a biografia das obras dele, que é este livrinho aqui, ó. Neil Gaiman, né? Os Vários Mundos de Neil Gaiman, o Príncipe das Histórias. Tá? A grande maioria das obras dele é explicada o processo criativo dele, o que ele quis fazer com essas obras. Então ele revisita Coraline, Sandman, Os Deuses Americanos, Coisas Breves, ele revisita uma série de livros e outras obras do Neil Gaiman, em quadrinhos, em cinema. Então, muita gente conhece a obra do Neil Gaiman, mas não conhece quem é Neil Gaiman, não sabe quem é Neil Gaiman. Então, muitas vezes você já viu Coraline, não sabe que tem um autor por trás. Já viu a série da HBO Deuses Americanos ou Belas Maldições, né, que é o Good Omens, também não sabe que por trás existe. E tem uma que é a série hoje da Netflix, que faz um sucesso absurdo e ninguém faz ideia que o personagem nos moldes que está lá foi criado por ele para Sandman, que é Lúcifer, né? Estou até homenageando aqui, ó, a série com a camiseta. E é um cara que, putz, quando eu comecei a ler Gaiman, esse cara explodiu a minha cabeça. Porque ele traz muitas vezes... primeiro, ele traz excelentes narrativas e personagens que são maravilhosos. Não é à toa que eu tenho 2 tatuados em mim, que é a Morte e a Delírio, porque eu sou um viciado em Sandman. Mas ele traz essa construção de narrativa, essa construção de personagem, mas ao mesmo tempo ele traz tanta filosofia e tanta reflexão dentro das obras dele, muitas vezes sendo visceral da maneira mais delicada ou delicada da maneira mais visceral, né? E que, cara, eu fiquei doido, eu comecei a consumir tudo que esse cara fazia. Eu devo ter quase que a obra completa dele aqui em casa, porque é uma coisa que eu não consigo não ler. Eu tenho que pelo menos ler 1, 2 livros do Gaiman por ano para que eu possa satisfazer o meu desejo leitor, sabe? Então, é esse livrozinho aqui que é maravilhoso, Os Vários Mundos de Neil Gaiman. Tá? É um cara também que ele também escreveu episódios de Doctor Who, que é a minha série preferida. Ele escreveu quadrinhos do Batman e por aí vai, então vale a pena. É um livro, uma leitura para conhecer esse universo desse cara, desse mestre, desse gênio, para mim, fundamental. Que dica, hein? Que dica. Vou te falar. É isso aí. Bem, estamos chegando ao nosso término do episódio. Então, a gente falou tudo que a gente achou do Poço, a gente disse tudo que a gente sentiu assistindo o filme, mas só a nossa opinião não basta. Tá? Como é um filme que trabalha com metáforas, a sua opinião também faz parte dessa discussão. Então você pode tanto comentar aqui no vídeo, quanto mandar um e-mail para a gente, canaldialética@gmail.com. Não esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações, é esse sininho bonitinho que aparece aí, tá? E até o nosso próximo episódio. Pedro, por favor, despeça-se. Foi um prazer, a gente acaba falando muito, né, Thiago? Mas porque a gente acaba gostando e estamos aí para isso. A gente quase não gosta de falar, de discutir, de dialogar, né?
Foi um prazer, O a papo gente se vê no rende. próximo. O rende é muito bom. A gente se vê no próximo episódio aí. Então é isso aí, pessoal. Um grande beijo para todo mundo e até a próxima.